Olá, boa noite, que Deus abençoe a todos. Para mim é uma honra, né? Para mim é glorioso, nesse momento, compartilhar com você esse momento com Deus, né? Que Deus abençoe a todos, que a paz do Senhor seja para todos e um feliz 2022 para todos nós. Esperamos que este ano, cada um de nós possamos pensar melhor no nosso futuro, o que está para vir por aí. Nós sabemos, basicamente do que estou falando. Então, que Deus coloque na mente de cada um aquilo que seja bom para a minha família e para a sua família, né? Porque o cenário hoje que o mundo e a sociedade está representando aí é negativo. Se não for Deus na nossa vida, né, nos sustentando, o que seria de nós? Mas pela sua misericórdia, Ele nos dá essa bondade, né? E essa força para nos sustentar e confiar nele. E hoje, a data hoje é 2 de janeiro de 2022, né? Iniciamos mais um ano, graças a Deus, por permissão dele. E chegaremos lá, né? E o que mais nos dá esperança em relação aos anos que se passam, para nós que temos Deus, que acreditamos em Deus, o que mais nos traz essa esperança, eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, é a vinda de Jesus. A vinda de Jesus está tão próxima que Ele apressa seus dias, né? E a sua palavra diz que Ele apressará os dias. E vejamos que o ano passado era 2021, estamos já em 2022, daqui a pouco chega 2023, e aí por diante, e não vai demorar muito. Isso significa que Deus está apressando os seus dias, né? O dia da sua vinda. E hoje, graças a Deus, estamos aqui de pé. É lamentável, né? Nós sofremos as perdas daquelas pessoas queridas, né? Amigas, né? Nossos parentes também que se foram, que Deus recolheu. É triste, que ninguém quer perder. Mas a palavra de Deus, ela diz o seguinte: que o Senhor tira o justo da terra, porque não suportará os dias maus. É a palavra do Senhor que fala tudo isso. E nós temos mais que nos segurarmos nessa gloriosa palavra, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, onde muitos não gostam, né? Muitos não acreditam, e muitos que acreditam não colocam em prática. É como se entra pelo um ouvido e sai pelo outro, e a vida continua para muitos, mas não é dessa forma que devemos viver, né? Dou graças a Deus porque eu tenho me mantido dessa forma e tenho guardado em meu coração a palavra de Deus até o dia da sua vinda, porque eu tenho certeza que se Jesus voltar hoje, eu vou sumir daqui igual um vulcão, uma velocidade tão grande como a sua palavra nos diz. E eu, pessoal, eu já tenho tido sonhos, eu já tenho tido não só um, mas vários. Deus ele já tem me tomado em sonhos, e
quando ele toma você ou uma pessoa em sonhos, né? Eu vou lhe dizer uma coisa, não é fácil não. Parece que você está vivendo a realidade, que quando você acorda, você para pensar, os seus olhos começam a se encher de lágrimas. Seu marido ou sua mulher, se estiver perto de você, vai perguntar o que houve, o que é que aconteceu, por que você acordou assim, né? Mas já tem acontecido comigo revelações e sonhos em relação à vinda de Jesus. Eu já tenho contado aqui uma vez, mas eu vou relembrar um pouco o que aconteceu. Já faz uns 6 meses, mais ou menos isso. Eu tenho pedido sempre a Deus, me mostra, Senhor. Eu peço sempre a Deus, me mostra, ainda que me chame que eu sou louco, ou que seja isso ou aquilo, para mim não importa. O que importa é que alguém saiba aquilo que o Senhor está me mostrando para que eu passe. E Deus tem me mostrado e Ele me mostrou. Eu vou contar só um pouco do que houve, rapidamente, para não esticar muito. Eu estava andando ao meio-dia, isso era 3 horas da manhã, estava dormindo, mais ou menos umas 3 horas da manhã, umas 2 horas da manhã. Então Deus me tomou, Ele me tomou em sonhos. Eu estava andando junto com meu irmão, nós estávamos caminhando na rua, era meio-dia, no sonho, um sol quente, pelando mesmo, esse sol que a gente sente no dia a dia aí fora. E quando de repente as coisas começaram a mudar nos céus, e eu sempre olho para cima, e quando eu estou caminhando no carro, quando eu estou caminhando a pé, eu sempre olho, e nesse exato momento eu olhei e vi algo estranho acontecer nos céus. Falei para meu irmão e disse: olha o que está acontecendo ali. Meu irmão olhou, ficou calado, e ali eu também fiquei observando o que ia acontecer. Quando de repente as nuvens escureceram, isso foi meio-dia, as nuvens escureceram de uma forma tão grande que isso me deixou completamente nervoso, trêmulo, porque isso dá um choque na pessoa. Você nunca viu aquilo ali, e quando você vê algo que lhe choca, você se sente até mesmo temeroso com aquilo. Você se sente assim, com medo, né? Uma forma de falar. Você se sente medo. Mas naquele momento em que eu vi tudo se escurecer, eu fiquei com medo. Mas ao mesmo tempo, naquele exato momento, eu me disse: não, se eu tenho Cristo na minha vida, se eu tenho meu Deus, se eu estou seguro na sua palavra, eu não posso temer, porque isso aqui que está acontecendo é as mãos de Deus, é a ação de Deus. Eu olhei para meu irmão e disse: vamos ficar parados e vamos ver o que Deus vai fazer. E quando os céus se escureceu, os estrondos, irmãos, como aqui a Bíblia, eu vou ler o versículo aqui da Bíblia, os estrondos era ensurdecedor, irmão. Era ensurdecedor, e já estava tudo escuro, as pessoas correndo de um lado para outro, sem saber o que fazer. Era um desespero grande, e aquelas pessoas apavoradas, e eu e meu irmão não. Nós dois estávamos ali parados e abraçados, e nós sabíamos que ali era Deus que estava agindo, e Deus não ia nos castigar, porque nós já estávamos seguros diante da sua palavra. Só estávamos esperando naquele momento a ação de Deus na nossa vida. E por um momento eu perguntei: Senhor, quanto ao meu irmão, o que é que vai acontecer? No sonho eu perguntava isso,
aquelas pessoas tudo ali apavoradas, no escuro, né? Os relâmpagos, os raios saindo daquelas nuvens, aqueles estrondos como se fossem trovões, e não era chuva. Aquilo ali foi de repente. E eu perguntava 3 vezes: Senhor, quanto a vida dele, Senhor, do meu irmão? Senhor, quanto a vida do meu irmão? E isso eu abraçado com ele. E eu ouvi a voz de Deus dizendo o seguinte: ele está seguro. Ele está seguro. Meus amados, meus amigos, meus irmãos, eu não desejo isso para ninguém sonhar. Mas quem sonhar, viu? Quem sonhar, porque eu acho que Deus ele tem várias formas de mostrar as diferenças de um sonho para outro. Eu tive essa visão, né? Esse sonho. Eu tive esse momento com Deus, como se eu estivesse ali passando, né? E pedindo a Deus a misericórdia pela vida do meu irmão que estava perto de mim, mas ele dizia dentro das nuvens, eu escutava a voz dele: o seu irmão está seguro, não se preocupe. Então nós continuávamos abraçados naquele momento, enquanto as pessoas corriam para um lado, corriam para outro, e eu ficava esperando o que era que Deus ia fazer. Este sonho, esse momento, levou numa faixa de 10 a 20 minutos. Eu me acordei, me sentei e eu fiquei chorando. Eu fiquei com meus olhos cheios de lágrimas. Eu fiquei ali num silêncio com Deus, mas Deus estava falando comigo pela madrugada e pedindo para eu orar. E Ele me mostrou esse dia, como vai ser. É como se fosse uma ilustração. Como pode ser esse dia, nesse momento, a vida das pessoas que não aceitaram a Cristo. O que é que essas pessoas elas vão passar? Porque Deus me mostrou neste sonho, nessa visão, o momento exato. Aquelas pessoas que não têm Jesus na sua vida, que não aceitaram, aquelas pessoas que dizem que têm, mas não têm, aquelas pessoas apavoradas, correndo para um lado e para outro, sem saber para onde ir, chorando desesperadamente. Mas Deus, Ele me mostrou tudo. E eu fiquei silenciosamente esperando a ação de Deus. Mas Deus foi bom na minha vida. E eu acordei, que quando eu acordei, eu senti a mão de Deus na minha vida. Eu senti um desespero, que eu comecei a chorar. O choro foi tão grande que eu não sei. Eu não sei o que aconteceu naquele dia, naquela noite. Eu fiquei apavorado. Meus amados, veja bem. Quando eu retornei a dormir, eu fiquei com medo. Eu estou até aqui chocado com o que eu estou falando. Eu fiquei com medo até de voltar a dormir. Eu fiquei com medo de voltar, mas tinha que dormir porque era 3 horas da manhã. Quando eu adormeci, o mesmo sonho, ele voltou. E aquilo veio novamente, eu me vi abraçado com meu irmão. Mas eu não falava mais nenhuma palavra. E aquele sono, ele me levou por mais uns 30 minutos, o mesmo sono. Eu me acordei de novo e fiquei chorando sozinho ali, com meus olhos cheios de lágrimas. Mas eu senti que Deus estava ali me mostrando algo, como será o dia das pessoas que vão ficar, que não aceitaram a Cristo como seu Salvador. Eu quero dizer para você, não vai ser bom para ninguém.
Porque quando Jesus voltar, quando ele manifestar o seu poder, da sua vinda, primeiramente ele vai arrebatar a sua igreja. Segundo a sua palavra diz que ele vai arrebatar o seu povo, né? E a sua segunda vinda, ele vai ficar de pé no Monte das Oliveiras. Vai ser a primeira vinda de Jesus, vai ser oculta, e a segunda vinda vai ser visível. A palavra diz que todo olho verá. Mas o que eu contei para você aqui é como se eu estivesse vivendo aquela situação. Por isso, meus amados, que eu me preparei mais. Por isso que eu me segurei mais na palavra de Deus, para que eu não me afastasse e que eu tivesse ou vivesse mais seguro dentro da palavra, porque é num abrir e piscar de olhos que Jesus vai voltar. Eu sei que muitas pessoas não acreditam. Tem pessoas que não acreditam, eu sei. Tem pessoas que dizem assim: eu estou esperando Jesus até hoje, ele não vem. E ele não vem, não veio. Eu gostaria, desculpe, eu gostaria que todos que dissessem que está esperando Jesus e até agora ele não veio, seria bom que você esperasse Jesus, mas com a certeza de que ele vai levar você. Porque se você esperar Jesus, ver os outros partir daqui e você ficar, você vai sofrer. Você vai sofrer e todos que ficarem vão ficar sofrendo. Veja, os nossos anos estão se aproximando, os nossos dias estão se aproximando, e a cada dia e a cada ano que se passa, não aumenta, diminui. Se aproxima-se mais o dia do Senhor. Eu vou ler uma palavra aqui, que está no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 12. Veja só, é uma das palavras, né, que nos alerta a respeito da vinda de Jesus e o que vai acontecer. Todavia, deixa eu ver aqui, a palavra de Deus, a palavra de Deus, no capítulo 2, 2 Pedro 3,12. Bom, vamos lá. É 2 Pedro 3,12. Vamos ver aqui o que é que a palavra de Deus diz. Para não ler uma referência errada, né, vamos ler, né, essa referência da palavra de Deus que é a certa, que é uma das palavras que eu escolhi aqui para ler em relação, a passar para você em relação, né, o alerta, né, e o que Deus está preparando para nós. Aguardando e apressando a vinda do dia de Deus, em que os céus, incendiando-se, serão desfeitos, e os elementos, sendo queimados, se derreterão. Veja bem, amados, eu vou repetir esse versículo aqui, que está no livro, que está no 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 12. Veja bem, eu vou repetir de novo, para a gente entender melhor. E guardando e apressando a vinda do dia de Deus, em que os céus, incendiando-se, serão desfeitos, e os elementos, sendo queimados, se derreterão. O que é que eu falei do sonho para vocês? O que é que eu falei da revelação que Deus me deu alguns dias atrás em relação a isso? Guardando, apressando a vinda do dia de Deus, em que os céus, incendiando-se, serão desfeitos, e os elementos, sendo
queimados se derreterão. O que eu vi nesse momento dos sonhos, nesse sonho, nessa revelação, eu vi tudo escuro, irmão. Eu não via nada. Estava meio-dia quando o mundo escureceu e só saía raios de fogo dos céus. Então eu tenho essa palavra aqui como se foi isso que aconteceu, né? Quando eu sonhei, quando eu tive essa revelação, foi em relação idêntica a essa palavra. Então eu tenho guardado isso aqui, e essa palavra aqui, ela traz essa lembrança para mim daquele sonho que eu tive. Entendeu? Aí vamos aqui para o versículo 10 de cima, e diz assim: todavia o dia do Senhor virá um ladrão à noite, como um ladrão à noite, e os céus desaparecerão com grande estrondo. Veja bem, os céus desaparecerão com grande estrondo, e eu tive isso nesse sonho e na minha visão. Era um estrondo tão ensurdecedor que ninguém suporta, gente. Ninguém, é insuportável, entendeu? Os abalos sísmicos que os céus, um dia isso vai acontecer. Vai chegar o momento. Grande estrondo, e os elementos ardendo serão desfeitos, e a terra e as obras que nelas haverão serão queimadas. No dia que o Senhor Jesus voltar, tudo isso vai acontecer. Tudo vai acontecer. Tudo que existe aqui nesta terra serão queimados. Deus, ele vai destruir. O livro de Sofonias, ele diz que Deus, ele vai fazer uma destruição da terra apressadamente. Deus, ele vai fazer uma destruição apressadamente. Eu não lembro o versículo de Sofonias, mas quem procurar vai achar. Deus, ele destruirá esta terra, o que está dentro dessa terra, apressadamente. Você sabe por quê? Deus está irado com o pecado. As pessoas não estão nem aí. Aqui o livro de Tito, no capítulo 2, né, no versículo 13, o que é que diz aqui? Bem-aventurado é a esperança e a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Bem-aventurado é a esperança e a gloriosa manifestação. O que diz aqui a Bíblia é que Deus, ele vai manifestar o seu poder. É por isso que diz a Bíblia que todo olho verá. Aqueles que vão ficar vão sofrer. Eu não quero ficar. Muitas famílias, muitos pais e mães de famílias que não estão nem aí com Jesus, que não estão nem aí com o céu, nem com o inferno, nem com a palavra de Deus, vão ficar para sofrer, e será tarde demais se arrepender. Veja que quando Noé anunciou o dilúvio, ele anunciava a vinda de Jesus. Ele anunciou que Jesus, ele ia mandar, que Deus, ele ia mandar o dilúvio para acabar com toda aquela raça humana. Eu acho interessante. Muita gente diz aí, mas como é que Deus, ele faz isso e permite que tudo isso aconteça? Se ele é amor. Nós sabemos que Deus, ele é amor. Existem dois atributos de Deus. O primeiro é a essência, que é o caráter de Deus, que é a essência, é o amor. Mas existe um outro atributo que entra em ação, que é o atributo da justiça. O atributo da justiça de Deus, ele julgará cada um de nós.
segundo os princípios que Ele estabeleceu, se nós seremos salvos ou condenados. Então, Deus é amor, mas Ele é justiça. E Ele fará justiça com aqueles que o rejeitaram. Ele fará justiça com aqueles que não quiseram nada. Como é que um pecador vai entrar no céu se não aceitar Jesus? É impossível. É impossível um pecador ele entrar pelas portas sem antes se decidir aqui na terra. Romanos 14:12, ele já nos diz e nos declara: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É eu e você que decide a nossa eternidade aqui. Não temos para onde correr. Então, a nossa eternidade, a minha e a sua, é eu e você que decide aqui antes de partir. Porque tem pessoas hoje que vivem como se nada fosse acontecer. Tem muita gente brincando aí, bebendo, farrando, fumando, né? São vícios, viciados. Tudo que você satisfaz, né, para a sua carne, é carne. A Bíblia diz, o próprio Deus diz, quem é da carne é carne, quem é do Espírito é Espírito. Se você bebe, se você fuma, ok. Mas você faz prática daquilo que a sua carne deseja. Porque o que é do Espírito, a Bíblia diz, é Espírito. E o que é da carne, é da carne. E uma pessoa que vive em vícios e são viciados, ela jamais terá o direito de entrar no reino dos céus, porque Deus não vai dar esse direito, não. Porque tudo que fazemos contrário à natureza de Deus é erro, é pecado. E erro e pecado não entra no reino dos céus. Eu vou contar aqui uma pequena coisa para terminar. Eu conheci um cidadão ímpio. O que é ímpio? Ímpios são pessoas que vivem na prática do pecado. Esse cidadão, ele disse que ele foi tomado por sonhos. Preste bem atenção. Ele estava contando essa história para mim. Deus tomou ele em sonhos. Segundo ele me disse, que Deus levou ele aos céus. E dos céus, ele levou para o inferno. Mas veja como foi. Uma história que ele me contou, eu achei muito interessante isso. Ele disse que estava sonhando. Ele disse que viu o espírito dele sair, o corpo dele deitado. Isso era de noite. E isso, ele não viu quem estava levando. Mas só que algo pegava no braço dele e puxava. E isso foi levando ele subindo. Isso aí foi um cidadão, um colega meu, até hoje ele está vivo, ele está aí. Ele vive a vida dele, mas veja bem. Então ele foi tomado no seu braço e foi puxado no seu corpo. E isso foi levando, subindo. E quando ele viu aquela grande escuridão, né? Porque quando ele estava ali, ele continuou na escuridão, porque quando você sai, você vê a escuridão do céu, como é que é. Então, quando ele foi se aproximando, ele viu uma grande escada. E ele perguntou: para onde o Senhor está me levando? E o anjo, eu creio que era um anjo que estava levando ele. O anjo não falava nada e ele ia continuando sendo levado. Ele viu uma escada, quando ele olhou para cima, ele viu uma escada imensa. E essa escada, ele não subia, ele só flutuava junto com o anjo. Quando ele chegou no finalzinho da escada, aquela porta abria. Ele ficou de pé. Quando ele ficou de pé, ele viu uma luz enorme, brilhando lá dentro. Quando abriu as portas, ele contou para mim, ele viu essa luz. Só que ele não suportou. Ele baixou a cabeça. E ele perguntou: por que o Senhor me trouxe aqui? Vamos ali. Ele me contou que o anjo, algo falou para ele e disse: nós vamos ali agora. Então, aquela porta se fechou. Quando aquela porta se fechou, ele foi diretamente para um outro lugar.
ele levou para o inferno. Ele não viu espíritos e demônios, ele não viu nada, ele não viu gritos. Ele ficou sob as chamas do inferno. Ele e o anjo. Quem lembra daquela história de Sedaque, Mesaque e Abednego, né? Que foi lançado na fornalha quando Jesus apareceu, que nenhum dos três foi queimado. Lembram disso, né? Nós lembramos disso. Então, Deus permitiu que ele fosse no inferno, como se ele fosse para lá, se ele não aceitasse a Jesus. E nisso, ele disse, me leve para lá. Ele disse na mesma hora para mim que não queria mais voltar. Ele queria ficar lá naquela porta, aonde aquela porta foi aberta. Gente, quem vê a glória de Deus, quem vê a glória de Deus, você pode ter milhões, você pode ter dinheiro, você pode ter palácio, você pode ter riqueza, você pode ter milhões guardado em ouro, em tudo. Mas a glória de Deus é superior a tudo isso. Porque quem vê, quando Deus permite que alguém vê um pouquinho da sua glória, não quer voltar, quer ficar. Não quer saber de pai, de mãe, de filho, de filha. Você pode ter, seja lá quem for, mais amado aqui nesta terra. Mas se você for deparado com a glória de Deus, você não vai querer voltar. Porque você vai pedir a Deus para ficar. Só que ele pediu para que Jesus não deixasse ele voltar. Só que ele disse para mim que Deus falou para ele que ele vai ter que voltar para se converter, para depois você vir para o meu reino. Sabe como é que está a vida desse cidadão hoje? Parece que entrou por aqui, tudo que ele viu, tudo que foi dito e saiu por aqui. Hoje, a vida dele continua uma vida impiamente. Deus, ele deu uma oportunidade para ele ver a pequena glória, um pouquinho só da glória de Deus. Aquela miniatura da glória de Deus. Eu só queria ver um pouco da glória de Deus. Porque eu acho que para mim seria maravilhoso demais. E tem pessoas que vê, que Deus permite, e quando volta para seu corpo, porque ele disse para mim que quando ele chegou, ele pousou em cima do seu próprio corpo e ali continuou dormindo. E quando amanheceu o dia, ele não contou para ninguém, mas para algumas pessoas ele tem contado. E eu escutei também esse testemunho dele. Mas hoje ele vive uma vida impiamente, em pecado, né? Tem um comércio, não estou aqui discriminando o comércio de ninguém, mas nós sabemos que a bebida, ela causa desgraça na vida dos seres humanos, e é hoje que ele vende, é hoje o que ele apoia, é hoje o que ele faz. E aquela visão e aquele privilégio que ele teve, ele não levou em conta. E eu disse para ele, oportunidade de Deus só dá uma vez. Porque ele fez tudo por amor, pela sua vida. Se o Senhor não aceitou e hoje vive assim, possa ser que ele lhe leve pela dor. Sabe o que é que ele disse? Não estou nem aí. Que nada. Aí começou a chamar palavrões, não sei o quê. Eu não puxei mais assunto e a vida dele continuou. E está continuando e continua da maneira que ele gosta, não da maneira de Deus. Então, são esses relatos, são esses testemunhos que a gente vê que Deus, ele mostra, né? Muitas e muitas vezes as pessoas, né, para se salvar, para se unir com Deus, para se fazer uma reconciliação com Deus, para aceitar, porque Deus mostra a muitos, né, e muitos não dão valor. Mas que Deus abençoe a ele, que Deus abençoe a cada um que também tem recebido
essas visões, essas mensagens que Deus tem dado esse privilégio de ver, né? E que tenham se mantido até hoje e que se mantenham até o dia da sua vinda, porque Jesus, ele vai voltar a qualquer momento. Ele diz que é no abrir e piscar de olhos. O grande dia do Senhor está se aproximando. E Ele quer salvar você e sua família. Meu amigo, minha amiga, e Jesus está aí. De braços abertos, Ele diz que ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, mas eles se tornarão branco como a neve. Você pode ser o que for, você pode ter cometido o que cometeu de ruim, a pior coisa da sua vida, mas Jesus, ele perdoa. Por mais que o homem não perdoe, mas ele perdoa. Nós sabemos que quando aquela mulher, ela ia ser apedrejada, levaram aquela mulher para Jesus, mas aqueles homens não chamavam nem Jesus de Senhor. Aqueles homens chamavam Jesus de mestre, porque Jesus para eles não era Senhor, era mestre. Mestre, essa mulher, ela foi pega em adultério. Assim diz a lei de Moisés, que devemos deixá-la. E o Senhor, o que dizem? Jesus, de cabeça baixa, né, quando levantou, olhou para aqueles homens e disse: aquele que não tiver pecado, então atire a primeira pedra. Você sabe por quê que Jesus disse isso? Porque todos estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. E Jesus olhou para aquela moça, para aquela mulher e disse: cadê os teus acusadores? E ela, quando olhou para trás, não viu ninguém. E Jesus disse para ela: eu também não te condeno. Mas isso não significa, porque Jesus perdoou aquela mulher, que devemos continuar no erro. E aquela mulher não continuou no erro. Eu tenho certeza absoluta que aquela mulher, ela falou para Jesus: hei de seguir sempre, Senhor. E aquela mulher seguiu a Jesus. Não significa porque Jesus perdoou aquela mulher que muitos devem errar e continuar no erro. Eu vou errar, vou fazer, desfazer e acabou. Lá na frente vou pedir perdão a Deus, vou continuar de novo. Negativo. Não é dessa forma que Jesus quer. Existe um ditado popular: errar é burrice e permanecer. Errar é humano, né? E permanecer no erro, como se diz o ditado popular, é burrice. Não vamos ser assim. Vamos ter, né? Vamos ter que crer na palavra de Deus e aceitar, para que possamos ter uma vida justa e digna, né? E de cidadão dos céus. Não só para mim, para você, para a sua família e para todos. Porque o que Jesus quer de mim e de você é que nós aceitamos a Ele como seu Salvador e reconhecemos que Ele é o nosso Senhor e que nós somos pecadores. Hebreus 5,9 diz: Ele veio ser a causa de uma eterna salvação para todo aquele que lhe obedece. Não custa nada tentar obedecer. Jesus é a causa da salvação. Ele é a causa de tudo isso. Ninguém aceita quem não quer, mas Ele é a causa de toda a bondade, de toda a salvação. Ele é a causa de todo o amor. Ele é a causa da minha permanência aqui nesta terra, da sua, né? Ele é a causa de tudo de bom para o homem. Basta queremos aceitar. Aceite Jesus como seu Salvador, para que os anjos escrevam seu nome no livro da vida, porque um dia você vai ser chamado, porque vai ter o chamado, ainda que você não acredite, e aqueles que não acreditam vai ter vergonha e desprezo eterno. Então, que Deus abençoe. Eu vou só aqui falar uma palavra profética para vocês, né, que serve para mim, para você e para todos. Que nenhum mal te sucederá, e que nem praga alguma entrará
na tua tenda. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que Deus abençoe o povo brasileiro e a todas as famílias. Que Deus abençoe aos nossos políticos, as nossas autoridades. Que Deus abençoe as nossas famílias, nossos amigos. Que Deus faça este ano tudo de bom acontecer nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Eu finalizo, mas desejando a paz do Senhor para todos vocês e que Deus vos abençoe. E um feliz 2022 para todo o povo brasileiro. Em nome de Jesus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus abençoe o Brasil e ao povo sofrido dessa nação. Em nome de Jesus. Mas Deus é por nós. Deus, Ele estende suas mãos e ameniza o nosso sofrimento. Que Deus abençoe mais uma vez em nome de Jesus. A paz do Senhor e que Deus guarde a cada um de nós.